Antes de começar essa história, já faz uma coisa importante: se inscreve agora no canal, deixa o like e fortalece a Sabrininha, porque isso ajuda demais para continuar trazendo histórias intensas, cheias de suspense, romance proibido, mistério e aquelas reviravoltas que parecem novela, mas mexem com a vida de gente comum. E fica até o final porque no primeiro comentário fixado deixei um presente especial para quem quer apoiar o canal e conhecer algo reservado voltado para autoestima, bem-estar, confiança e qualidade de vida de forma discreta. Agora presta muita atenção, porque a história de hoje começou dentro de um convento isolado, cercado por silêncio, regras rígidas e segredos que ninguém deveria descobrir. Jurema tinha apenas 20 anos quando decidiu mudar completamente o rumo da própria vida. Nascida numa cidade grande cheia de movimento, ônibus lotado e ruas sempre barulhentas, ela cresceu dentro de uma família extremamente religiosa. Desde pequena, sua rotina era igreja, encontros espirituais, coral, retiros e tudo aquilo que fazia parte da vida de alguém profundamente ligado à fé. A mãe dizia que ela tinha um coração diferente. O pai acreditava que Deus tinha um propósito reservado para ela desde o nascimento. E talvez por ouvir aquilo durante tanto tempo, Jurema também começou a acreditar que aquele seria o único caminho possível. Mas havia uma coisa em Jurema que fazia qualquer lugar parecer mais leve: a música. Desde menina, tocar flauta era mais do que um talento, era a forma como ela entendia o mundo. Quando tocava, parecia esquecer o barulho da cidade, as cobranças da família e até as dúvidas que às vezes surgiam silenciosamente dentro dela. E foi justamente esse talento que chamou a atenção de uma congregação religiosa localizada num convento afastado da cidade, cercado por mata fechada e conhecido pelo rigor das regras espirituais. Depois de meses de conversas, orações e decisões difíceis, veio a escolha que mudaria tudo: Jurema aceitou entrar para o convento. O lugar parecia saído de outro tempo. Estradas estreitas cercadas por árvores enormes, neblina nas manhãs frias e um silêncio tão profundo que às vezes assustava. O convento era antigo, construído em pedras escuras, com corredores compridos que pareciam guardar histórias esquecidas pelo tempo. De um lado ficavam os dormitórios das noviças e freiras. Do outro, os espaços reservados aos seminaristas e religiosos responsáveis pelas tarefas espirituais e manutenção do lugar. Entre os dois prédios existia apenas um jardim antigo, uma pequena capela iluminada por velas e um caminho de pedras onde quase ninguém permanecia depois do anoitecer. As regras eram claras: disciplina, silêncio, horários rígidos e distância respeitosa entre todos. Nos primeiros dias, Jurema tentou se adaptar. Acordava cedo, participava das orações, estudava e ajudava nas atividades do convento. Rapidamente ganhou o carinho de todos por causa da flauta. Durante celebrações religiosas, o som delicado da música parecia preencher os corredores frios daquele lugar, trazendo paz até para os mais rígidos responsáveis do convento. Mas ao mesmo tempo, alguma coisa começou a incomodar silenciosamente. O convento parecia esconder algo. Conversas interrompidas quando alguém se aproximava. Corredores vazios em horários estranhos. Portas antigas que, segundo diziam, estavam fechadas havia anos, mas às vezes pareciam ter sido usadas. E em algumas madrugadas, quando o vento atravessava as árvores do lado de fora, Jurema tinha a estranha sensação de ouvir passos distantes ecoando onde ninguém deveria estar. Tudo começou a mudar numa noite fria de terça-feira. Depois de terminar um ensaio de flauta já perto do horário de recolher, Jurema percebeu uma luz fraca atravessando uma parte antiga do Jardim dos Fundos, justamente perto da ala abandonada do convento, um lugar onde ninguém tinha permissão para entrar. Primeiro tentou ignorar. Disse para si mesma que devia ser impressão. Mas então ouviu algo inesperado: risadas baixas. Conversas sussurradas. Vozes jovens quebrando o silêncio pesado daquele lugar. O coração acelerou. Porque naquele instante, ela percebeu uma coisa impossível de ignorar: alguém estava escondendo algo dentro do convento, e talvez aquela noite mudasse tudo o que ela acreditava sobre aquele lugar. Naquela noite, Jurema ficou parada por alguns segundos olhando a luz atravessar a antiga ala esquecida do convento. O coração dizia para voltar ao quarto e fingir que não tinha visto nada. Mas a curiosidade falava mais alto. Fazia semanas que pequenos detalhes estranhos vinham se acumulando: portas que pareciam usadas apesar de abandonadas, corredores silenciosos demais e olhares que desviavam rápido quando alguém se aproximava. Respirando fundo, ela segurou a flauta junto ao peito e caminhou devagar pelo caminho de pedras do jardim, tentando não fazer barulho.
A neblina da madrugada cobria quase tudo, e o velho prédio parecia ainda mais misterioso sob a luz fraca da lua. Ao se aproximar discretamente da antiga ala, ouviu algo inesperado: risadas. Não eram vozes de gente em perigo. Eram conversas leves, quase como um grupo de amigos escondidos do mundo. Quando finalmente olhou pela porta entreaberta, se surpreendeu. Ali estavam 4 jovens seminaristas próximos da idade dela, sentados em cadeiras antigas improvisadas, tomando chá escondido e conversando como pessoas normais fariam do lado de fora daquele convento. Durante o dia eram reservados, disciplinados e silenciosos. Mas naquela sala esquecida, pareciam completamente diferentes. Riam, falavam de filmes antigos, lembranças da cidade, sonhos interrompidos e até dos medos que sentiam vivendo uma rotina tão rígida. A surpresa maior veio quando um deles percebeu sua presença. O silêncio tomou conta do lugar por um instante. Jurema quase saiu correndo, achando que seria repreendida. Mas, para sua surpresa, um dos seminaristas apenas sorriu e disse em tom brincalhão: "Então foi você que finalmente descobriu nosso esconderijo?" Os outros começaram a rir baixinho. O clima pesado desapareceu. Explicaram que aquele espaço abandonado acabava se tornando uma espécie de refúgio depois das orações, um lugar onde conseguiam conversar sobre a vida sem medo de julgamentos, nem o peso constante das regras do convento. Depois de hesitar, Jurema acabou ficando alguns minutos. E aqueles minutos mudaram alguma coisa dentro dela. Entre todos, um seminarista acabou chamando mais sua atenção sem que ela percebesse. O nome dele era Miguel. 24 anos. Calmo, observador e dono de uma serenidade difícil de explicar. Não era o tipo de pessoa que falava muito, mas quando falava parecia realmente prestar atenção em cada palavra dos outros. Enquanto todos riam e conversavam, Miguel permanecia ouvindo Jurema contar um pouco da vida fora dali, do amor pela música e das dúvidas silenciosas que às vezes carregava sobre estar no lugar certo. E pela primeira vez desde que chegou ao convento, Jurema teve a sensação estranha de finalmente estar sendo ouvida de verdade. A partir daquela noite, os encontros escondidos começaram a se tornar parte silenciosa da rotina dela. Nem sempre aconteciam. Mas quando aconteciam, parecia que o convento mudava completamente de rosto. Entre lanternas pequenas, chá improvisado e conversas sinceras, Jurema passou a conhecer histórias profundas sobre cada um. Medos, inseguranças, sonhos antigos e dúvidas sobre o futuro. E sempre havia um momento especial, quando pediam para ela tocar flauta. Sentada próxima à antiga janela da sala abandonada, ela fechava os olhos e deixava a música preencher o silêncio da madrugada. E enquanto tocava, às vezes percebia Miguel olhando em sua direção por tempo demais, daquele jeito silencioso que não dizia nada, mas parecia dizer tudo. Com o passar das semanas, Jurema começou a perceber que os encontros escondidos naquela ala antiga do convento já não eram apenas um momento de distração. Tinham se tornado um refúgio. Durante o dia, ela seguia a rotina normalmente, orações, estudos religiosos, tarefas e ensaios de flauta para as celebrações. Mas à noite, quando tudo mergulhava naquele silêncio pesado das paredes antigas, algo dentro dela despertava. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que podia conversar sem medo, rir sem culpa e falar sobre si mesma sem carregar o peso das expectativas da família, da fé e das regras que pareciam ter escolhido sua vida antes mesmo dela entender quem realmente era. Miguel também parecia diferente conforme os dias passavam. Sempre discreto, mas presente. Às vezes ajudava Jurema a carregar partituras depois dos ensaios. Em outros momentos, fazia perguntas simples que ninguém mais parecia se importar em fazer, se ela estava cansada, se sentia saudade da cidade ou se ainda tinha dúvidas sobre ter entrado no convento. Pequenos gestos, mas que começaram a ocupar espaço demais dentro da cabeça dela. E aquilo a assustava. Porque, no fundo, Jurema sabia que estava vivendo algo perigoso, não por maldade, mas porque começava a criar uma conexão emocional no lugar onde tudo deveria ser apenas disciplina e silêncio. Numa madrugada especialmente fria, depois de uma conversa longa sobre sonhos esquecidos, o grupo acabou ficando em silêncio enquanto Jurema tocava flauta perto da antiga janela quebrada da ala abandonada. A neblina cobria quase todo o jardim e o vento fazia as árvores balançarem do lado de fora. Quando terminou de tocar, percebeu algo estranho. Os outros seminaristas tinham saído discretamente para buscar chá na cozinha antiga, e, pela primeira vez, ficaram apenas ela e Miguel naquele espaço silencioso.
Nenhum dos dois parecia saber exatamente o que dizer. Até que ele falou algo baixo, quase como quem pensava em voz alta: engraçado, desde que você chegou, esse lugar parece menos vazio. A frase ficou ecoando dentro dela de um jeito inesperado. Porque talvez Miguel tivesse acabado de dizer algo que ela mesma vinha tentando esconder fazia semanas. Havia uma proximidade crescendo ali. Algo silencioso, sem nome, sem promessas, sem coragem para existir completamente, mas impossível de ignorar. E aquilo trouxe culpa. Muita culpa. Naquela noite, deitada no quarto do convento, Jurema quase não conseguiu dormir. Tentava rezar, organizar os pensamentos, convencer a si mesma de que estava confundindo amizade com emoção. Mas, quanto mais tentava afastar aquilo da cabeça, mais difícil parecia ignorar o jeito como Miguel olhava para ela. Só que, enquanto os sentimentos começavam a surgir, o convento também parecia mudar. Um dos responsáveis espirituais começou a circular pelos corredores durante horários estranhos. Algumas portas passaram a ser trancadas mais cedo. Comentários discretos começaram a surgir sobre movimentações noturnas. E certa manhã, durante o café silencioso das noviças, Jurema percebeu algo que fez seu coração acelerar. O responsável do convento olhou diretamente para ela, e depois para Miguel, por tempo demais. Naquele instante, ela entendeu uma coisa: talvez alguém já estivesse percebendo que existia algo diferente acontecendo entre aqueles corredores antigos. Depois daquele olhar atravessado durante o café da manhã, o clima dentro do convento nunca mais foi o mesmo. Os encontros escondidos continuaram, mas agora acompanhados por um medo constante de serem descobertos. Os corredores pareciam silenciosos demais. Algumas portas antes abertas começaram a permanecer trancadas. O responsável espiritual fazia rondas inesperadas durante a madrugada, e qualquer pequeno barulho fazia o coração de todos acelerar. Mesmo assim, Jurema não conseguia simplesmente se afastar. Porque, no meio daquela rotina rígida, havia encontrado algo que não esperava: pessoas que a ouviam de verdade, e um sentimento que crescia silenciosamente, mesmo quando ela tentava ignorar. Miguel também parecia dividido. Continuava respeitoso, discreto e cuidadoso para não chamar atenção. Mas havia momentos em que o silêncio entre eles dizia mais do que qualquer conversa. Pequenos detalhes começaram a ficar impossíveis de ignorar. Ele sempre guardava um lugar perto dele nas reuniões escondidas, perguntava se ela estava bem depois dos ensaios de flauta e, às vezes, parecia observar Jurema tocar música como alguém tentando guardar uma lembrança importante antes que ela desaparecesse. E aquilo mexia profundamente com ela. Porque, pela primeira vez na vida, Jurema sentia que alguém a enxergava além daquilo que esperavam que ela fosse. Numa noite fria, depois de uma reunião rápida do grupo na antiga ala abandonada, aconteceu algo que mudaria tudo. O clima estava estranho. O convento parecia silencioso demais, quase como se alguém estivesse observando. Quando todos começaram a voltar discretamente para seus dormitórios, Miguel pediu apenas alguns minutos para conversar. Caminharam pelo velho jardim central iluminado pela lua, cercado por árvores antigas e pelo som distante do vento. Foi ali, perto da pequena capela, que ele finalmente falou algo que vinha guardando havia semanas: talvez a gente tenha entrado aqui buscando respostas, mas eu acho que algumas respostas aparecem nas pessoas que cruzam nosso caminho. Jurema ficou em silêncio. O coração parecia acelerar de um jeito que ela não sabia explicar. Não era algo impulsivo, nem uma história comum de romance. Era uma conexão construída em silêncio, entre conversas sinceras, noites longas e dúvidas compartilhadas. Pela primeira vez, ela admitiu algo que vinha tentando esconder até de si mesma: talvez estivesse começando a olhar para a própria vida de uma forma diferente. Talvez fé e liberdade não precisassem ser inimigas. Talvez Deus não estivesse pedindo que ela deixasse de sentir, mas apenas que aprendesse a entender quem realmente era. Poucos dias depois, a pressão dentro do convento aumentou. Regras mais rígidas surgiram, comentários discretos começaram a circular e ficou claro que alguém suspeitava dos encontros escondidos. Foi então que Jurema tomou uma das decisões mais difíceis da vida: sair do convento para descobrir, longe dali, quem realmente queria ser. Não abandonou a fé. Não abandonou seus valores. Mas decidiu que precisava viver escolhas feitas pelo próprio coração e não apenas pelas expectativas dos outros. Antes de ir embora, Miguel entregou algo simples: uma pequena folha dobrada com uma frase escrita à mão.
Algumas pessoas entram na nossa vida para lembrar quem somos de verdade. Meses depois, já de volta à cidade grande, Jurema continuava tocando sua flauta, estudando música e reconstruindo a própria vida. O convento parecia distante, mas algumas lembranças permaneciam vivas. As noites frias, os corredores antigos, os encontros escondidos, as conversas sinceras e aquele sentimento silencioso que nunca chegou a ser vivido completamente. Porque certas histórias não terminam quando as pessoas se afastam. Algumas apenas mudam de lugar dentro da memória. Agora me conta aqui nos comentários, você acredita que Jurema fez a escolha certa ao sair do convento? Será que Miguel realmente gostava dela ou aquilo era apenas a solidão de um lugar isolado? E você, já viveu alguma conexão inesperada no momento em que menos esperava? Quero muito ler sua opinião. E antes de sair, fortalece a Sabrininha, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações porque aqui sempre tem histórias intensas, romances proibidos, mistérios e dramas emocionantes que parecem filme. E no primeiro comentário fixado, deixei um presente especial para quem quer apoiar o canal e conhecer algo reservado voltado para autoestima, disposição, bem-estar e confiança no dia a dia.